Esse é o caminho que a gente vai ver agora. Dois caminhos possíveis para um texto. A gente não sabe ainda qual texto que a gente vai ter tramitando no Congresso para tratar desse tema, a anistia. Então a gente fez aqui dois caminhos possíveis. Caio, primeiro a gente vai para esse lado aqui, tá? Aprovado o texto no Congresso Nacional, um texto, que a gente não sabe qual será. Vamos pensar nessa possibilidade, que o presidente Lula, como tudo indica, vai vetar. Sim. Vetando esse projeto. A gente sabe que, normalmente, o que acontece, pelo trâmite normal, ele volta para o Congresso, que pode derrubar o veto do presidente. Isso é possível de acontecer? Sim, plenamente. O presidente já tem dado todas as sinalizações nesse sentido. Se for um texto naqueles termos, Sim, ele veta. Sim, mas hoje em dia, na República, da forma como a gente está hoje, esse novo status político da República Brasileira, o Congresso predomina. Então, o presidente vetar, não vetar, hoje em dia, as taxas de derrubada de vetos pelo Legislativo em relação ao Executivo, elas são, assim, exorbitantes em comparação com 20, 30 anos atrás. É essa nova equação política. Então, não adianta nada o Lula vetar, porque o Congresso derruba o veto. E aí, derrubado o veto, o Supremo Tribunal Federal entra nessa história. Isso, aí sim. Por quê? Porque tem uma visão do Supremo Tribunal Federal, de parte dos ministros, de que crimes contra a democracia, crimes contra o Estado Democrático de Direito, não são passíveis de anistia. Nós já vimos ao longo da história outras anistias, né? Teve anistia desde lá, o governo Getúlio, teve anistia em 79, na retomada da democracia, e agora, mais recentemente, anistia contra motins de policiais militares, por exemplo, de bombeiros no Rio de Janeiro, teve recentemente. São anistias que não são contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que não é possível anistiar crimes contra a democracia, que é exatamente este caso. Por isso que a solução que o Supremo Tribunal Federal já deu essas pistas, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, já deu essa pista do que seria uma construção possível. Qual seria ela? O Congresso Nacional não aprova uma anistia, não aprova um perdão, ele aprova uma redução das penas, ele aprova uma mudança nas penas mínimas e máximas dos crimes às quais essa turma toda está sendo investigada e condenada. Estou falando de dois artigos, o 359L e o 359M. Abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Aí, se você altera as penas, essas penas serão menores e, pelo direito penal, essa regra passa a retroagir para quem já foi condenado. Então, diminui as penas. Quem ia pegar 15 anos, pega 5 anos, pega 3 anos, pega 2 anos, acaba prestando serviços à sociedade, acaba tendo uma outra conformidade. Mas, Márcio, o Supremo Tribunal Federal tolera, ou até toleraria, uma redução de penas para os golpistas do 8 de janeiro. Mas não toleraria um perdão para, vamos dizer, os tubarões, né? Para quem o Supremo está justamente julgando agora, Braga Neto, Jair Bolsonaro e companhia. Quer dizer, o que a gente está vendo é a possibilidade de uma nova crise institucional entre os poderes, porque se o projeto for aprovado, algum projeto for aprovado de anistia no Congresso, o presidente vetar, a gente sabe como isso sempre acaba no Supremo Tribunal Federal e os ministros vão ter que julgar essa constitucionalidade. Como você bem disse, existiria uma tolerância para um projeto mais simples, como uma redução de pena dos invasores do 8 de janeiro, jamais para os que vierem a ser condenados, por exemplo, na trama golpista. E aqui a gente tem outro caminho, só para constar, Caio. Se for um projeto mais leve, mais tranquilo, e que certamente não envolva Jair Bolsonaro, eu imagino isso, o presidente Lula pode até sancionar. Sim. Mas aí é a oposição que pode entrar no Supremo Tribunal Federal. Sim. A inteligência política recomenda que seja, para essa anistia avançar, que haja o envolvimento dos três poderes, Márcio, porque tudo hoje acaba no Supremo Tribunal Federal, os próprios partidos políticos acionam constantemente o Supremo Tribunal Federal, não adianta nada o Congresso levar isso tudo adiante, aprova na Câmara, no Senado, ainda que seja um texto de acordo das duas casas, se bate depois no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal fala, não aceito esse, isso é inconstitucional. Precisa ter uma costura política, o Supremo já deu a senha do que seria tolerado, e aí essa tramitação política legislativa no Congresso que vai endereçar
todo esse formato. Não adianta nada aprovar de um jeito e o Supremo derrubar por não concordar ou por julgar inconstitucional os termos que foram aprovados no Congresso. Esse é Caio Junqueira, nosso analista de política, que nos ajuda a entender o que está em jogo neste momento em Brasília, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, nesse projeto que está sendo criado, que está nascendo, que vai tratar da anistia. E a gente tem que ficar bastante atento a isso. Obrigado, Caio.